Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós teremos um relato e também um outro vídeo explicando um assunto que tem a ver com um relato. É sobre quando a gente perde a vaidade. Mas esse relato eu achei muito triste e espero que vocês assistam prestando bastante atenção, que são coisas que acontecem muito nos dias de hoje. Isso tem acontecido muito, várias histórias, vários relatos que eu já mostrei aqui para vocês e situações de vida que eu já observei que tem muito a ver com o que foi abordado nesse relato. Assiste aí. E agora mais um relato do nosso canal. Eu sou Manuel e hoje tenho 60 anos. A minha vida não é como eu gostaria que fosse. Olhando para trás, me lembro de quando tinha 40 e poucos anos, um tempo marcado por um amor que me destruiu. Naquela época, conheci Mônica. Ela era mais jovem que eu, cheia de vida e alegria. Eu me apaixonei profundamente por ela, acreditando que poderíamos construir um futuro juntos. Mas logo descobri que o coração dela pertencia a outro. Um rapaz de família rica, com dinheiro e posses. Ele parecia ter tudo: um carro bonito, roupas caras e um sorriso que a encantava. Mônica sempre parecia feliz ao lado dele. Eu a via rir, e isso me doía. A cada sorriso, parecia que meu próprio coração se partia um pouco mais. Com o tempo, Mônica me abandonou. Essa decisão me deixou arrasado. A dor de perder o amor foi tão intensa que eu parei de me cuidar. Minha aparência, que antes me preocupava, se tornou irrelevante. Eu me deixei levar pela tristeza. Olhando no espelho, eu via um homem acabado. O que aconteceu com o Manuel que amava a vida? Anos se passaram e a vida seguiu seu curso. Fui ouvindo rumores sobre Mônica. Ela parecia ter encontrado a felicidade ao lado de seu príncipe encantado. Mas, com o tempo, descobri que a realidade era muito diferente. Ele não era o homem gentil que todos acreditavam. O amor dele era cheio de humilhações e desrespeito. Mônica estava presa em um pesadelo, uma sombra do que já havia sido. Recentemente, ouvi notícias terríveis. Mônica estava doente, uma doença incurável. Quando soube, uma parte de mim se sentiu aliviada, mas outra parte sentiu um frio na alma. Eu não tinha pena dela. Para mim, ela tinha escolhido o que queria, e agora estava pagando o preço. Mas a história não terminou aí. Certa noite, enquanto caminhava pela cidade, encontrei Mônica. Ela estava sozinha, com o olhar perdido. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti uma onda de emoções. O que eu deveria sentir? Ódio, raiva, ou talvez algo mais complexo? O vazio e a dor se misturaram. Eu não consegui dizer nada. Apenas olhei para ela e segui em frente, com um peso no coração, pensando que a vida havia mudado muito, mas as feridas permanecem. Até o próximo relato pessoal. Então, eu tomei nota de algumas coisas que foram marcantes para mim nesse relato. Eu vou dizer aqui para vocês. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que pareceu que esse cara odeia essa mulher do relato. Pode até ser, mas isso não significa que ele não a ame. Eu acho, observando o relato, que ele ama ela até hoje. Ele não deixou de amá-la. Porque as pessoas confundem. Ah, ele odeia, ele expressou fortemente em suas palavras que ele tem ódio por ela. Mas o ódio não é contrário ao amor. O que é contrário ao amor é a indiferença. Veja bem, se ele não amasse essa mulher e as maldades que ela fez com ele, a rejeição, largar dele para ficar com o riquinho, não é? Como tem acontecido muito nos dias de hoje, não é? Várias mulheres que posam como dignas, trocando homens comuns pelos riquinhos que vão traí-las,
que vão tratá-las como objeto, que vão tratar mal, que vão humilhar e trocam. Preferem passar por essas dificuldades do que não ter dinheiro. Não é? Muitas são assim. Então, do meu ponto de vista, ele continua amando ela. Eu tenho certeza que o dia que ela morrer vai ser pior do que o sofrimento que ele já teve durante a vida dele toda. Porque o que ele sente por ela é amor. Digamos que ele não amasse ela. As maldades que ela fez, não é, com ele, o sofrimento que ela causou, não existiria. Porque o que ele iria sentir por ser trocado por outro ou por ser rejeitado, ele sentiria indiferença. Estão entendendo? Ele iria pensar, não era para ser, não era para ser essa mulher. Ele iria seguir em frente. Ele não teria a vida dele destruída, porque ele não viveu. É triste o relato, porque ele, para mim, teve um final infeliz e ela também teve um final infeliz. E provavelmente ela vai morrer em breve, por causa da doença incurável. Isso tem a ver com o karma. Acredito que o grande amor dela, o riquinho, também terá o karma dele. Mas nem foi falado sobre o cara, não é? Foi falado só que ele era um cafajeste, tratava ela mal, provavelmente traía também as humilhações que ela sofria, não é? Mas isso não é a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é falar sobre a coisa da vaidade. Ele expressou que ele deixou de ser vaidoso. Eu nunca fui muito vaidoso não, tá? É razoável, né? Me cuidava e tal, mas por uma situação bem parecida com essa daí, com relação à mulher, eu também meio que perdi o pouco de vaidade que eu tinha. Tanto que eu tenho gravado vídeos não muito preocupado com a aparência, né? Eu nunca fui bonito, nunca fui lindo. Algumas acham, né? Algumas que continuam insistindo em me cantar. Mas eu nunca fui, nunca me achei. Eu sou razoável dentro das possibilidades, né? Mas eu perdi realmente a vaidade. Porque a gente, quando gosta de alguém, você está afim de uma garota, não é? Então você tem alguns cuidados, não é? Para parecer melhor, para agradá-la. Aí quando você perde isso, essa coisa de querer agradar alguém, você relaxa. Eu acredito do fundo do meu coração, tá, gente? Que quando a gente perde a vaidade, é libertador. Você não se preocupa mais com a aparência. Você não se preocupa mais com essas coisas, que de certa forma é supérfluo. Estão entendendo? Porque o que importa mesmo é o que você tem dentro de você. E a sociedade, as pessoas se importam muito com aparências. A maioria das pessoas vivem de aparência. É o tanto de gente que finge ser digno sem ser digno. O comportamento dessa mulher, que fingia ser digna, foi esse. Ele observou que quando ela estava perto do carinha rico, ela ficava muito sorrindo, parecendo estar feliz. Isso é uma tática para seduzir o cara, para mostrar para o cara que, estando junto dela e ele, estariam felizes, porque ela exalava felicidade. Mas não era, era interesse. Ele falou algo do tipo que ela amava o cara. Não, ela amava o dinheiro da família do cara. Era isso que ela amava. Estão entendendo? E depois também foi abandonada, não é? Olha o karma dela. Ela foi abandonada, sofreu pra caramba também. Valeu a pena? Valeu a pena se vender? Ela foi um produto, porque o cara comprou ela. Estão entendendo? Ela foi humilhada, abandonada e ainda adquiriu uma doença incurável, devido ao mal que ela causou. Agora pensa bem, o pessoal pode falar, não, esse cara do relato não amava ela, porque ele odeia ela. Claro, ele ficou com ódio
pelo sofrimento que ela causou a ele. Agora veja bem, vamos pegar aqui alguns exemplos interessantes. Eu não sei se vocês conhecem o Batman. Ele tem vários vilões, não é? Só que aqui a gente está falando de relacionamento, então eu vou citar uma vilã. Era Venenosa. Ela é uma vilã que defende as plantas, ela ama as plantas, os vegetais, não é? Em geral, a natureza, só que ela odeia os homens. Digamos que uma pessoa, um homem, se apaixonasse por ela, amasse ela mais que tudo. Apesar de que, se eu não me engano, a Era Venenosa é lésbica, não é? Mas já teve algum relacionamento com homens. Parece que quando o homem vai beijá-la, ele morre envenenado, não é? Porque ela tem um veneno no corpo, algo assim. Era Venenosa, é o nome dela, não é? Então digamos que o cara ame demais essa mulher. Como que vai aquela frase? Ah, quando a gente ama alguém, a gente torce pela felicidade da pessoa amada, mesmo que não seja com a gente. Correto? Mas eu, por exemplo, e pelo que eu vi o cara também, esse cara do relato, ele não consegue torcer por uma pessoa que é vilã. Porque na história dele, desse relato, ela agiu como uma vilã, como uma seguidora de Satanás. É uma pessoa maligna, é uma pessoa do mal. Então, pegando esse raciocínio, você é apaixonado por uma vilã, a Era Venenosa, e você vai torcer pela felicidade dela, mesmo não sendo com você? Não vai, você vai ficar com ódio dela, com raiva dela. Mas esse sentimento de ódio e raiva não anula o sentimento primordial que é o amor. Seria o contrário se ele ficasse indiferente a ela. Se ele pensasse, ah, larga isso pra lá, não vale a pena, eu me enganei, não gosto dela tanto como eu imaginava, vai ser indiferente à situação. E ele vai seguir a vida dele em paz, não vai mudar nada radicalmente como ele fez, porque ele perdeu a vaidade dele e se entregou à tristeza, não seguiu em frente, ele poderia ter encontrado outra mulher. Existem muitas mulheres dignas, existem muitas mulheres que não são interesseiras, como essa do relato e como tantas outras que a gente conhece na nossa vida, não é? Tem muitas que são interesseiras, mas nem todas são. Assim como nem todos os homens são pilantras, como o riquinho do relato, não é? Provavelmente deve ser usuário de substâncias ilícitas, porque esse tipo também atrai muitas, não é? Adúltero, provavelmente, porque também atrai muitas. Não é? É basicamente isso. A raça humana é algo interessante, deveriam ser mais estudados, não é? Lá em Krypton, a gente estuda essa burrice crônica da raça humana. É bem interessante. Aqui deveria ter mais estudos para tentar corrigir esse defeito de fábrica que a maioria tem, que a maioria possui, não é? Bom, então, como eu falei, amor, o contrário, não é ódio, não é raiva, é a indiferença. A vaidade, quando a gente perde, é uma libertação, liberta mesmo, porque você perde a preocupação de agradar as outras pessoas. Você tem que se agradar, não é? E o vídeo que vocês vão ver sobre essa coisa de perder a vaidade tem total a ver com esse relato de hoje. Eu já vou mostrar para vocês. E mais uma vez, como eu sempre falo nos relatos, eu gosto de relato assim, que já mostra o karma agindo com as pessoas malignas, não é? É uma pena que esse cara do relato também caiu no karma, porque ele ficou regando, alimentando o ódio dele por ela e ele não viveu, não seguiu a vida dele. Se acabou, envelheceu, ele era mais velho do que ela também, não é? Então eu acho que ele poderia ter dado uma chance para uma mulher digna que deve ter aparecido na vida dele e ele provavelmente rejeitou
por esse sentimento que ele tem por essa mulher indigna, porque é uma mulher indigna. Eu apelidei ela de Era Venenosa, ou talvez um apelido mais carinhoso, Seduzida por Satanás, não é? Uma de Satanás, não é? Aquela palavrinha de promíscua, começa com P também, no diminutivo, é claro, não é? De Satanás, não é? É o que essa mulher é, não é? É o que pareceu para mim. Se vendeu, é uma quenga, estão entendendo, não é? Eu fiquei triste com esse relato, apesar de que, como eu disse, quando tem vestígios do karma, a gente já fica mais feliz, não é? Agora, gente, não é maldade não, tá? É como eu disse, torcer para a felicidade de vilões é um negócio complicado. Eu não consigo. Eu acho que os vilões têm que se lascar com farofa. É o que eu penso. Posso estar errado. A gente tem que perdoar as pessoas. Só que deu a entender que ele tem ódio dela e está meio que torcendo para a ruína dela e para o fim dela. Eu já não seria assim. Eu, digamos assim, eu não ia atrás da mulher que destruiu a minha vida, como foi no relato, oferecendo ajuda. Eu não iria fazer isso. Mas se ela viesse atrás de mim, arrependida ou pedindo ajuda, digamos assim, eu, pela bondade que tem no meu coração, eu vou ajudar. Estão entendendo? Mas não vou ficar com ela. É evidente isso, não é? Porque o mal que fez foi bem cruel, não é? E essa coisa da felicidade dela aparente, isso é bem comum. Eu sempre vejo situações desse tipo. Tem aparecido para mim uns vídeos de propaganda de uma situação aí, que de vez em quando aparece uma mulher, né, muito feliz, exalando felicidade, ali meio que contracenando com o chefe dela, né? Eu não sei por que aparecem essas propagandas para mim, porque eu não utilizo desse tipo de lugar, não é? Eu não vou fazer certas compras, eu não vou a certos lugares desse tipo e aparece para mim nas minhas redes sociais. Não sei por quê, não faço a mínima ideia. Inclusive, até acho que o rapaz que apresenta o vídeo tem um certo talento. É um pouco tenso, não é? É um pouco assim, destreinado, para ser bem sincero, mas leva jeito para a comunicação. Mas não é qualquer pessoa que consegue fazer comunicação, porque tenso, você ficar tenso, é como se você tivesse aquela coisa que vai errar. Você vai, eu vou errar. Aí fica desesperado, aí você fica tenso. Não, você não tem que ficar tenso. Erros acontecem. Por exemplo, várias vezes que eu estou gravando o vídeo aqui, às vezes eu erro uma palavra. Aí eu tenho que voltar, não é? Volto, repito o que eu estava falando. Mas na maioria das vezes, pela prática de fazer programa ao vivo em rádio, eu desenvolvi uma técnica natural. E eu vou atropelando, eu vou por cima, eu vou passando, e vou falando, sem tensão. Eu não fico tenso nem se o presidente entrar no estúdio onde eu estou apresentando o programa. Não fico tenso, porque é o que eu faço, é o que eu sei fazer. E é basicamente isso. Eu dei uma volta toda para falar dessa situação, né? Só para dizer uma coisa. Existem pessoas que fingem mesmo que estão felizes. Às vezes, para mostrar para outras pessoas que, por exemplo, no caso aqui desse relato, que ela rejeitou, que ela abandonou, e ela mostra que ela está feliz, para o cara que ela fez sofrer, para o cara que ela abandonou, se sentir menos ainda. Isso mostra o quanto essa mulher é uma mulher maligna. Estão entendendo? E isso tem mais, muito mais pessoas desse tipo do que você imagina. Infelizmente é assim. Como eu disse no vídeo passado e em outros vídeos, o mal dominou com força. A quantidade de pessoas que fingem ser de Deus e são do maligno não está no gibi. É muita gente assim. Eu fiquei triste com esse relato. É uma pena que esse cara tenha se entregado, porque
eu não sei se vocês sabem, o pessoal fala que o mal, ele tenta no lado mais fraco. Ele seduz o lado mais fraco para punir os dois lados, não é? Para sacrificar os dois lados. Foi assim com Eva. Ele tentou Adão, não conseguiu, aí depois tentou Eva. Eva foi e levou Adão para o pecado. É basicamente isso. É por isso que eu falei aquela palavrinha com P de Satanás. Quenguinha de Satanás. Estão entendendo? Porque Satanás seduziu primeiro a mulher, nesse relato, com dinheiro e poder. Com Eva já foi conhecimento, não é? Segundo as Escrituras. E ela caiu. Ela se deixou ser seduzida e destruiu a vida dela e do cara do relato. Infelizmente é assim. Agora, sobre a vaidade, quando a gente perde a vaidade, tem mais explicações para vocês aí. São várias explicações, são vários motivos que podem causar isso nas pessoas, não é? E vocês vão ver aí agora. Espero que gostem. Assiste aí. A perda da vaidade. A perda da vaidade, que se manifesta como o desinteresse pelos cuidados pessoais e aparência, pode ser motivada por fatores psicológicos, emocionais e circunstanciais. Aqui estão os principais motivos, baseados em análises comportamentais. 1. Depressão e transtornos mentais. A falta de motivação, energia e prazer, a anedonia, típica da depressão, é uma das principais causas. O indivíduo deixa de se cuidar porque não vê sentido ou não tem forças para tal. 2. Baixa autoestima e desleixo. Sentimentos de insegurança, incapacidade ou desvalorização de si próprio podem levar ao descuido com a aparência. 3. Rotina de cansaço extrema. Excesso de trabalho ou tarefas domésticas, familiares podem consumir toda a energia física e mental, tornando o cuidado pessoal uma prioridade baixa. 4. Mudança de prioridades ou valores. A pessoa pode passar a valorizar mais o conforto ou outros aspectos da vida, intelectuais, espirituais, em detrimento da estética, tornando-se menos apegada à imagem. 5. Conforto com a situação. Algumas pessoas simplesmente não se importam com padrões de beleza, uso de maquiagem, roupas sociais, e sentem-se bem sendo mais despojadas. 6. Sofrimento emocional, trauma. Eventos traumáticos ou luto podem fazer com que a pessoa ignore a aparência como reflexo da dor interna. E 7. Falta de validação externa. Na infância, vida, a falta de reconhecimento ou comparações negativas constantes pode minar a vontade de se arrumar. A desvaidade, ou seja, a ausência de vaidade, pode ser vista tanto como um sinal de liberdade e desapego quanto um indício de que a própria imagem está causando mal-estar. É libertador quando perdemos a vaidade. Bom, o que eu posso dizer para vocês, que seja qual for o motivo, alguns desses aí, né, traumáticos, né, mas seja qual for o motivo, eu acho que a perda da vaidade é algo libertador. Preocupe-se mais com você, dentro de você. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar de você, da sua aparência. Você precisa se sentir bem consigo mesmo. É isso que é importante. Agora, também não vale a pena você deixar de viver por causa de uma mulher maligna que tentou destruir a sua vida a serviço de Satanás. Porque foi isso que ficou claro para mim nesse relato aí, e também fica claro para mim nas atitudes de muitas pessoas aqui que nos rodeiam, não é? Que posam de pessoas boas, direitas e corretas e têm atitudes desse tipo aí. Mas o karma um dia vem. Aí cada um com seu cada um, não é? Cada um que se acerte com Deus depois. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje.
Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!